Olá, sou Carla Adriana. E então, tá gostando das dicas que a gente já deu até agora sobre maquiagem, sobre cuidado com a pele? Então hoje a gente vai continuar falando sobre essas dicas. E qual vai ser a dica de hoje? Contorno. A moda agora, né, é falar sobre contorno, você transformar o rosto, ficar um pouquinho mais magra, diminuir aquela testa, o nariz ficar mais fininho. Quem não quer, né? Quem não quer tirar as imperfeições? A maquiagem em si, por completo, ela é uma correção. Né? A gente não pode dizer, você fica mais bonita maquiada. Claro que fica mais bonita. Você fica mais bonita porque você está corrigida, você escondeu aquilo que você não gosta e você está realçando aquilo que você gosta. E como que você faz isso? Como que a gente faz isso? Como que a gente corrige? Como que a gente ilumina e ressalta o que a gente mais gosta? Quando você vai esconder alguma coisa, você vai usar algo mais escurinho, um produto mais escurinho, um bronzer, um blush um pouco mais escuro, que você vai estar criando uma sombra. É o trabalho que a gente chama de luz e sombra. Quando as luzes batem no rosto, o que está mais escurinho cria sombra e o que está mais claro com o iluminador vai ressaltar. Então vai mostrar aquilo que você mais gosta. Por isso que é tão importante que você faça corretamente essa correção do seu rosto, ok? Como você vai fazer isso? Que produtos você vai ter que ter? Um bronzer, você vai ter que ter um blush, né? O blush, mas a cor do blush, pro meu tom de pele. Uma dica minha, que eu gosto bastante, né, e desde que eu aprendi maquiagem, foi uma coisa que sempre andou comigo na minha maleta, não perco, é o blush vinho. Esse tom, o que ele acontece? É um tom que combina com quase todos os tons de pele. Quase todos não, na verdade todos. A pele negra, que ele tem que ser um pouco mais escura, a cartela um pouco mais escura do vinho. Fora isso, também segue a mesma linha. O tom vinho, ele combina com todo o tom de pele e, além de tudo, ele ainda dá aquela marcação, ele já cria uma profundidade. Além de ele dar aquele tom rosadinho, né, de saúde, ele ainda cria profundidade. Então, o que ele faz? Ele facilita o seu trabalho. Em vez de você usar um bronzer, usar um blush cor-de-rosa, um iluminador de um outro tom, se você usar esse blush, você já vai estar fazendo com que o seu trabalho seja menor, certo? Então, agora eu vou fazer um passo a passo e vou falar um pouquinho sobre o produto. Se você tiver dúvida do produto, depois aqui embaixo tem um link que você vai poder acessar e descobrir tudo que a gente está usando na aula de hoje. Vamos lá. Então, a gente escolheu aqui um bronzer, né, num tom um pouquinho mais marronzinho, pro tom da pele dela, que ele vai aparecer, que ele vai criar uma sombra no rosto, não precisa ser muito escuro. Tem gente que gosta, meninas que gostam normalmente de usar o pop-a-pele negra. Não é que não pode, poder pode, só que ele tem o risco de acabar manchando essa pele. E depois que você aplicou, você não consegue mais nem esfumar ele no rosto e vai acabar manchando demais. E pro dia a dia, se você vai encontrar as pessoas ao vivo, se elas vão estar perto de você e você bater a luz do dia, pode acabar manchando essa pele, aparecendo as manchas da pele. Então você tem que ter cuidado na hora de aplicação. Esse contorno, ele é muito legal, ele dá esse efeito, ele cria o efeito de emagrecimento, ele cria o efeito de diminuição, só que ele tem que ser muito bem aplicado para não parecer que o rosto está manchado, certo? Eu escolhi aqui um pincelzinho que ele parece um pincelzinho de esfumar os olhos, tá? Ele também é de esfumar, só que ele é próprio para a pele, próprio mesmo para trabalhar na pele. Com bronzer, eu vou aplicar. Normalmente, qual é a correção que a gente faz normalmente da pele? Como a gente chapou, né, a gente falou o rosto dela com base, o rosto dela tá completamente uniforme, a gente tem que redesenhar esse rosto. A gente falou ainda redesenhar. O que a gente faz? Testa, aplicar um pouquinho na raiz do cabelo, em volta da raiz. Ele vai ficar um pouco marcado agora, por quê? Porque a gente vai esfumar tudo isso depois, certo? A gente aplica primeiro o produto, bem raiz do cabelo, bem aplicadinho, até as têmporas. Se você perceber mesmo, ele sendo um produto mais fraquinho, ele marca bem, assim mesmo ele marca bem. Escurece bem aqui. Depois, eu quero que o meu rosto afine, eu quero deixar um rosto mais fininho, quero diminuir um pouco as bochechas. Você vai usar finalzinho da orelha em direção à boca. E sempre terminar aqui, ó, na linha dos olhos. Quando você tiver dúvida, você pode fazer um ângulo com a própria mão aqui, ó. Finalzinho da orelha, finalzinho dos olhos em direção à boca. Nesse ângulo é o ângulo correto para você usar o bronzer. Aqui eu só fiz uma marcação, porque como eu falei, depois a gente vai esfumar tudo isso. Se o rosto for muito gordinho, se tiver uma bochecha muito saliente, que você realmente quer cobrir mais, você pode fazer isso aqui. E esfumar um pouquinho para baixo, como se você estivesse tirando essa parte do rosto fora, ok? Você passa um pouquinho com esse pincel e depois você vai esfumar com o outro, porque você ainda vai usar um blush aqui. Bem raiz do cabelo, sempre. Vai fazer essa ligação, ok?
finalizar o rosto aqui, também mais escurinho, e ligar com o comecinho da orelha. Tá vendo? Ele cria uma sombra. Você tem que criar essa sombra de finalização do seu rosto. E para quem sofre com as papadinhas, né, que normalmente não gosta, esse aqui ele cria o efeito de sombra e faz com que ele suma. Nariz. Afinar o nariz. Você vai aplicar o produto no ladinho do nariz. E depois ligar um pouquinho, bem fininho com a sobrancelha. Ah, mas se for ao contrário, se eu não quiser afinar, se eu quiser alargar ele um pouquinho porque ele é muito fino, você pode fazer o contrário. Você pode fazer escurecer ele um pouquinho em cima e aqui embaixo e iluminar os lados, ok? Vamos fazer o lado de cá também. O cuidado na hora de fazer os dois lados, você tem que estar de frente para o espelho, se olhar bem, ver certinho essa marca desse rosto, porque o que vai acontecer se você fizer errado? O seu rosto vai ficar torto, certo? Então tem que fazer certinho, tem que se olhar bem no espelho, olhou bem no espelho e medir os dois lados, o contorno tem que ser feito com muito cuidado. Aqui também. Aqui embaixo e a voltinha. Certo? Contornadinha, é hora da gente esfumar. Tirar o excesso do produto, marcas. Vai criar essa sombra mesmo, você tem que gostar muito desse efeito, porque ele vai criar a marcação e vai deixar o seu rosto diferente. O que você tem que cuidar é para não deixar ele muito caricato, não se transformar totalmente. Porque dependendo da quantidade de produto que você usa, você faz isso. Tudo bem esfumadinho. Essa é a hora de você vir com o blush. Com um pincel de blush e esfumar em cima da marca que você fez a marca do bronzer. Sempre em direção reta, do finalzinho da orelha, em direção à boca, parando onde foi o olho. Aqui também. O blush vai só na marcação do blush mesmo, tá? Não vai nas outras partes do contorno. Depois disso, a gente vai iluminar. O que é a iluminação? A gente vai ressaltar aquilo que você mais gosta. E ressaltar as partes que ficam acima ou embaixo de onde você contornou. Para fazer o quê? Para você chamar a atenção para onde está brilhando e esquecer onde está com sombra. Pontinha do nariz, miolinho da testa. Em volta dos olhos e em cima do blush. Porque a gente passa muito tempo maquiando os olhos. É ele que a gente quer mostrar, é ele que a gente quer ressaltar. Então a gente vai iluminar bem em volta dele para que ele seja o artista principal. E um pouquinho na ponta do queixo, porque daí vai iluminar aqui e aqui embaixo vai criar uma sombra. Ok? Você também pode esfumar um pouquinho nos ladinhos do nariz. Não foi muito produto, o nariz nunca, você tem que ter muito cuidado para não ir muito produto no nariz. E pronto, você já tem um rosto contornado, redesenhado. Também vai estranhar quando você ainda não fez um olho, uma boca colorida, a forma como ele fica. Você fica redesenhada, você fica com um rosto diferente. A maquiagem, ela fica linda por completo, depois que você terminar ela por completo. Mas o importante é que você, estando contornada, você já conseguiu esconder um pouquinho daquilo que você não gosta e ressaltar aquilo que você gosta, tá? Então essa foi a nossa dica de contorno, trabalho de luz e sombra. Se você gostou, acesse o link aqui embaixo, siga o nosso canal e deixe seus comentários lá embaixo em caso de dúvidas.